Olá, hoje eu vou falar sobre o primeiro livro de 2018, que eu li em 2018, que é do Gabriel Garcia Marques, Viver para Contar. Bem, esse livro é um livro fantástico. Eu sou bem suspeita para falar porque eu adoro Gabriel Garcia Marques e também porque eu adoro o gênero relato de memória. E esse livro aqui é um relato de memória que foi publicado em 2013. Esse livro, aliás, em 2003, eu ganhei esse livro já faz 14 anos. E eu ganhei esse livro na ocasião da minha defesa de mestrado. E eu me lembro que eu queria muito ele e a minha família acabou me dando de presente por conta da defesa. Então é um livro assim, que eu nunca passei pra frente, porque eu guardei mesmo, foi um presente que eu guardei. São poucos livros que eu guardo, a maioria dos livros eu passo pra frente, mas esse eu guardei com muito carinho, assim, porque ele é muito especial pra mim. Então, esse livro eu comecei a ler no dia 30 de dezembro, terminei no dia 19, então foi bem rapidinho. Ele tem 474 páginas, é um livro grande, ele tem, o formato dele é bem grande, mas ele foi relativamente fácil de ler, porque é um gênero bem gostoso, que é o relato de memória. Então ele é bem gostoso assim, né? A leitura dele é bem gostosa, flui bastante. O Gabriel Garcia Marques, ele nasceu em Aracataca, 1927, né, na Colômbia, e ele morreu no México agora em 2014, se eu não me engano. É vencedor de um prêmio Nobel de literatura. Então, um escritor que dispensa apresentações, né? Nesse livro eu já tinha lido muita coisa dele, é daqueles autores assim que eu amo, que eu já li quase tudo que escreveu. E esse livro dele, quando ele saiu, eu fiquei bastante curiosa, porque eu gosto, né, gosto bastante dele e tudo mais. Então eu achei que seria um livro bom. Não me lembrava mais muitas coisas, porque eu li isso há 14 anos atrás, muito tempo mesmo, nem achei que tivesse passado tanto tempo assim. Então passou muito tempo e aí eu fui reler agora, muita coisa já não me lembrava mais. Eu só me lembrava assim, que eu queria ler esse livro nas férias, justamente porque eu me lembrava algumas coisas dele, dessa narrativa no calor, das tardes calorentas e tudo mais. Achei que ele combinava bastante assim com férias, né? E realmente ele combinou. Bom, aqui no vídeo anterior que eu terminei de ler o Naipaul, que é de Trinidad e Tobago, eu havia comentado que tem uma semelhança muito grande que eu percebi uma semelhança entre o Naipaul e o Gabriel Garcia Marques. Eu não sabia muito bem o porquê, sabia que a literatura do Naipaul é uma literatura do Caribe, né? Trinidad e Tobago fica no Caribe. E aí então fiquei meio um pouco curiosa assim com essa semelhança, talvez fosse alguma coisa da minha cabeça. E lendo esse livro eu fui descobrir assim, as cidades da Colômbia, ali onde o Gabriel Garcia Marques viveu a maior parte do tempo, são cidades banhadas pelo Mar do Caribe. Então, né, eu creio que pode ter alguma razão de ser assim, essa semelhança que eu percebi. Bom, esse livro então ele é um relato de memória. E ele vai iniciar numa das vezes que o Gabriel Garcia Marques está trabalhando em Barranquilla, não sei falar direito, tá? Barranquilla. Então, uma dessas vezes que ele está trabalhando lá, ele sempre trabalhou com jornal, a vida inteira. Gabriel Garcia Marques trabalhou com jornal e esse relato vai iniciar nesse momento, depois volta, vai pra frente, vai voltando, indo e voltando no tempo. E vai começar quando ele tá trabalhando em Barranquilla e a mãe dele chega e fala: oi, sou sua mãe. E tipo assim, né, como ele nem lembrava da mãe dele mais. A mãe dele achando que ele não ia nem lembrar da mãe mais. Aí então ela diz que pra ele ir com ela
vender uma casa onde ele viveu na infância, onde ele nasceu, né, em Aracataca. E aí então ele vai para essa viagem. Essa viagem, ela é transformadora na vida dele, é um divisor de águas, uma viagem que vai transformar a vida dele. E então ele nesse momento, é um momento assim que ele abandonou a faculdade de Direito. O pai dele queria muito que ele fizesse a faculdade de Direito e ele abandonou. O pai dele tá inconformado assim, e a mãe dele nessa viagem todo o tempo todo fica falando, perguntando para ele: "Que eu vou falar pro seu pai porque você não quer mais terminar a faculdade?" Bom, aí então, quando ele chega em Aracataca, ele vê a casa e aí as lembranças dele vão vai voltando a memória dele, todo o passado deles, quando ele era criança, e essas memórias vão indo e voltando. Bom, quando ele era pequeno, a cidade de Aracataca, ela vivia uma influência de uma companhia bananeira chamada United Fruit Company. Era uma companhia inglesa que dominava toda a produção da banana, e essa companhia vai embora e deixa a cidade em ruínas. Explorou tudo o que tinha que explorar e se instalou na Colômbia para explorar as plantações de banana, e depois acabou indo embora. Ela vai embora e vai deixar esse povoado devastado. Bom, aqui vai ter comida num pedaço, não sei se foi cachorro, se foi moleque, tá comida num pedaço, mas eu vou tentar ver o que vai acontecendo aqui. Então o leitor vai acompanhando as histórias da infância dele, e é interessante que desde o começo a gente vai percebendo a aptidão dele, o dom que ele tem para escritura. Ele sempre sabe ele sabe no íntimo dele que ele vai ser escritor. Então aí ele e a mãe dele vão voltar para Barranquilla e ele não consegue vender a casa, foi um mal entendido da mãe dele com a pessoa que morava lá e tudo mais, e eles acabam voltando. E essa viagem vai dar força para ele terminar um livro que ele havia começado. Esse livro, se eu não me engano, é o primeiro livro dele, que inclusive foi rejeitado por uma editora chamada Hoarasca, uma coisa assim, é um nome, acho que eu marquei aqui depois. E vai dar essa força para ele poder terminar esse livro. Aí então, depois ele começa a descrever um grupo que ele faz parte, ele faz amizade com jornalistas, pessoas de jornais, ele sempre vai estar envolvido com isso. E aí ele começa então a fazer muitas leituras, a conhecer muitos escritores. Ele sabe então que ele quer ser escritor e ele vai procurar ler para aprender mesmo. Ele fala muito isso, que ele leu muita coisa para aprender. E um autor que ele gostava muito, ele cita muito o tempo inteiro, é o Faulkner, que ele diz que é, né, o mestre, que foi um mestre para ele. Eles fazem o lançamento de uma revista chamada Crônica, e ele diz assim que ele só conseguiu viver de literatura depois dos 40 anos. Olha só, todo esse livro, a história que ele vai contando, é um perrengue danado. Ele sempre tá no perrengue. A família dele tem um pouco de dinheiro, mas assim, perde. O pai dele é meio aventureiro. O pai dele abre uma farmácia num lugar, depois não dá certo, abre em outro, e então eles viviam se mudando, e tinha uma porrada de filho. Ele teve irmãos legítimos e bastardos, né, que o pai dele tinha filhos de relação extraconjugal, e a mãe dele acolhia essas crianças que iam nascendo. Então imagina só o tamanho da família, né? A mãe, só nos naturais já era um monte assim de filhos que a mãe dele teve. Ele morou com os avós em Aracataca, ele morou longe dos pais, uma época ele morou para Aracataca. Uma vez o pai dele abriu uma farmácia em Sucre, então eles vão embora, ele mora em Sucre durante um tempo, e de repente ele aparece
surge um dinheiro lá, ele não sabe de onde, a família dele coloca ele num colégio da Companhia de Jesus em Barranquilla. Ele vai estudar, então ele, boa parte do tempo ele passa em Barranquilla, ele termina essa escola e aí então ele fica tentando saber para onde que ele vai. Os pais dele querem que ele, o pai dele quer que ele faça direito, e ele não quer tal, mas ele acaba indo para Bogotá. E aqui em Bogotá vai acontecer uma coisa bem marcante mesmo, tanto na vida dele como na história da Colômbia, porque aqui o livro todo a gente vai acompanhando os principais pontos da história da Colômbia dessa época, né, na época em que ele era jovem e tudo mais. E aí vai acontecer um fato muito marcante na história da Colômbia, que foi o assassinato de um candidato liberal chamado Gaitán. O Gaitán estava bem cotado para ser presidente, foi assassinado. Então foi tudo uma desconfiança de uma teoria da conspiração, né? Qualquer semelhança, né? Com agora a nossa história não é mera coincidência, né? Então durante todo o livro ele vai falando muito sobre isso. Aconteceu no dia 9 de abril, eu não coloquei o ano, acho que foi 1948, se eu não me engano. Dia 9 de abril que aconteceu a morte dele. E a partir daí a Colômbia virou um caos, intervenção militar. E aí ficou muito tempo, olha, tão grave que ele teve que fugir para Cartagena. Então aqui é onde é uma época, ele vai sempre ficar morando de um lugar para outro, ele tem amigos em todas essas cidades, e aí então ele vai para Cartagena, também ali na costa da Colômbia. Depois passa um tempo, ele volta a morar em Barranquilla de novo, ele vai trabalhar no jornal, o livro dele não flui, ele acaba aí o livro dele acaba não fluindo. Aí o livro volta, né, no momento em que a mãe dele chega para ir para do início do livro, o ponto que a mãe dele chega para vender a casa. Aí ele volta a morar em Cartagena de novo, retorna ao jornal. Então tem um jornal muito marcante que é o El Universal. Ele trabalha muito tempo nesse jornal em Cartagena. E aí ele diz assim, não, que Cartagena seria a cidade que ele queria mesmo morar. Mas ele acaba, eu não me lembro ao certo porquê, mas ele acaba voltando para Bogotá muito tempo depois, aí já tinha passado toda essa situação. E pela primeira vez ele vai conseguir ter uma vida estável, né? Vai conseguir viver bem, ter uma vida boa, receber um bom salário já como redator do jornal em Bogotá. E ele acaba assim, ele tendo que ajudar a família dele nessa época, porque a família dele tá em dificuldade, assim, né? Aí o primeiro romance dele é rejeitado, é La Hojarasca, né? Vai ser recusado por um editor. E aí, então, engraçado que eu achei que nesse livro ele fosse falar sobre 100 anos de solidão, mas não vai. Aqui ele vai falar que ele, depois de muito tempo trabalhando nesse jornal, já com uma vida boa, ele vai receber uma proposta para ir para Genebra. O chefe dele manda ele ir para Genebra, e ele para ficar 2 semanas só, e ele vai e acaba ficando 3 anos, ele acaba não ficando por lá mesmo. E aí então ele, pelo que deu a entender aqui no livro, não sei se depois, eu não li a biografia dele, não sei se depois ele vai se casar, mas ele é meio um solteirão inveterado, assim, ele não quis se casar, ele teve vários amores, mas até quando ele vai para Genebra, no dia que ele vai para Genebra, ele tem um amor, uma mulher que ele deixa uma carta para ela, mas ele acaba indo e ficando então em Genebra. Bom, é isso, esse livro é fantástico, é um livro incrível, porque ele é muito rico mesmo, né, pra gente poder, ele é como pra gente poder conhecer a vida dele, né, mas não é uma biografia, né, é um relato mesmo de memória. Então é muito interessante por conta disso, porque ele conta nos detalhes mesmo da vida dele, de tudo, quando ele era menino, e conforme ele foi crescendo, todas as situações pelas quais ele foi passando.
Para quem não conhece, não é um livro tão conhecido, né, dele. Então, para quem não conhece, vale muito a pena a leitura. Uma leitura muito, como eu disse, sou um pouco suspeito para falar, mas eu amei esse livro, amei reler. Então, eu não sou muito de reler, né? Eu gosto, tem tanta coisa na minha lista para ler que eu sempre fico, putz, reler acho que é uma perda de tempo. Mas o Gabriel Garcia Marques é um desses autores que eu releio, né? Ele 100 Anos de Solidão, eu não sei nem quantas vezes eu já li, porque eu gosto muito mesmo da forma como que ele narra, a forma dele contar histórias, eu acho muito interessante mesmo, certo? Então é isso, a dica para vocês hoje, valeu?